Mais uma vez, ó Senhor, estamos aqui nesse lugar, ó Pai, que chamamos casa de oração, na Tua casa, para ouvir a Tua palavra, Pai, para ouvir, Senhor, os Teus ensinamentos. Dá-nos da Tua graça, da Tua misericórdia, Pai. Fala, Senhor, profundamente ao coração da Tua igreja, Pai, e que possamos ser abençoados, ó Senhor, e edificados, ó Pai, para a vida eterna, nos preparando assim para o mundo vindouro, vivendo nesse mundo de conformidade com a Tua vontade. Fala o coração, Senhor, da Tua igreja, é o que nós pedimos, Senhor. Apaga, Senhor, todo ruído, Senhor, tudo aquilo que possa atrapalhar, Senhor Deus, ao ouvirmos e entendermos a Tua palavra. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja conduzindo, Senhor Deus, ao nosso coração. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos agora no final dessa primeira subunidade. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Provérbios, capítulo 13, os versos de 1 a 6. Na semana passada, nós expusemos o verso 5, na perspectiva de terminarmos, mas não conseguimos. E hoje nós vamos expor o verso 6, nós vamos ficar somente aqui no verso 6. Eu não quis iniciar a outra sessão, porque iria iniciar e na próxima semana, essa semana eu estarei viajando, e ficaria um intervalo muito grande, e pensei melhor então vou ficar no verso 6, ver se até a nossa pregação será reduzida. É meio enigmático falar isso, porque nem eu sei quanto tempo eu vou levar, às vezes eu falo vai ser rapidinho, demora, então eu já me esquivo de falar sobre isso dessa forma. Mas aí nós iríamos encerrar o verso 6, nessa perspectiva de terminar essa primeira subunidade aqui, que vai do verso 2 ao verso 6. Eu vou fazer a leitura, e como todos nós fazemos, damos uma pequena introduçãozinha, e aí entramos para a exposição do verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, assim a si mesmo se arruína. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O justo aborrece a palavra da mentira, mas o perverso faz vergonha e desonra. A justiça guarda o que anda em integridade, mas a malícia subverte ao pecador. Nós vimos na sessão anterior, que esses versos, o verso 5 e 6, são a conclusão dessa primeira parte, do capítulo 13, e tendo neles a caracterização de dois homens e dois caminhos, o justo e o perverso, o caminho da justiça, que é aquele que o justo anda, e o caminho da perversidade, que é aquele que o perverso anda. E aí, nessa perspectiva, nós vimos, na perspectiva do discurso, que o discurso construtivo e cauteloso traz recompensa e protege a todos, ou seja, uma linguagem sadia, uma linguagem que edifica, é uma linguagem, é uma maneira de falar que nos guarda, que nos protege. E o contrário também é verdade. Aquele que abre a sua boca constantemente, ou seja, o tagarela, e aquele que é precipitado em suas palavras, isso vai levar à violência e ao terror, ou seja, à impiedade, ao erro e ao terror. E que, segundo o verso 5, os retos, ou seja, os justos, odeiam as mentiras. Por isso eles são protegidos dos perigos de se tornarem uma vergonha social, desonrando a si mesmo, porque a mentira ela sempre vai vir à luz, e isso vai trazer vergonha, isso vai trazer desonra, quando tentamos encobrir o nosso pecado, e tentamos encobrir as nossas faltas. E o justo, nesse paralelo, nesse conceito, é aquele que abomina a injustiça, abomina a impiedade, foge do pecado e abomina a mentira. E aí nós vimos que onde a graça de Deus reina, o pecado deve ser, necessariamente ele é
odioso. E aí nós vimos também exemplos na Escritura de homens piedosos que abominam o pecado. Nós vimos isso na exposição passada. E quando nós falamos sobre isso, nós levantamos uma questão de que, se formos deixados à nossa própria sorte, sucumbimos ao engano do nosso coração, até para que nós tenhamos consciência que essas coisas, ou seja, o homem impiedoso abominando o pecado, isso não é vamos dizer assim, algo que seja louvável a ele como se tivesse origem nele, mas é louvável a ele porque tem origem em Deus. O Espírito Santo que habita o seu coração e que faz com que ele tenha aversão, ódio ao pecado. Por quê? Porque se não for assim, nós vamos sucumbir ao engano do nosso coração. Por outro lado, nós vimos também que o perverso ama e se deleita no pecado. Ele tem prazer numa vida distorcida. Ele tem prazer no engano, ele tem prazer, ele se satisfaz disso. Isso não o entristece, isso o alimenta. E por isso, essas coisas trazem consequências. É por isso que o salmista, nesses dois salmos, não somente nesses dois, são bem emblemáticos com relação ao pecado, mas em outras circunstâncias também, quando fala de confissão, ele fala de um coração conturbado, de um coração incomodado. Por quê? Porque ele não pode conviver com o pecado. Aquilo não é agradável a ele. Por mais que muitas vezes, como o nosso presbítero na sua oração colocou muito bem, a nossa carne deseje essas coisas. E é por isso que Paulo fala da luta que existe. E diz: desventurado homem que sou. Essa luta contra o pecado dentro de mim, mostrando que a minha carne ama, mas o meu espírito detesta essas coisas. E aí nós vemos que esses que assim agem, se emboscam contra o seu próprio sangue, ou seja, contra a sua própria vida. Todo pecado que é cometido é contra a própria vida. Por mais que estejamos atentando contra alguém, como a gente vê lá em Provérbios capítulo 1, verso 18, quando aqueles jovens chamam, vamos dizer assim, o filho de Salomão, vem, vamos participar, vamos juntar aqui tudo numa bolsa só, pensando que iriam se dar bem em lograr, em roubar, em causar o engano e a destruição na vida das outras pessoas, e isso trazia sobre si mesmo condenação. Eles estavam espreitando a si mesmo, porque o salário do pecado é a morte. E aí nós vimos que Deus assume uma posição contrária à perversidade. E por quê? Porque ela é contrária à natureza divina. Por isso que ela nos incomoda tanto. Porque hoje temos parte dessa natureza, por meio do Espírito Santo que habita em nós. E aí nós vimos que o estilo de vida do perverso segue um caminho contrário, oposto às leis de Deus. E o verso 5, no seu segundo capítulo, diz assim: mas o perverso faz vergonha e desonra. Demonstra que o perverso foi desmascarado em seu pecado e veio a se sentir envergonhado, mas mesmo assim não houve arrependimento. E é interessante, porque o primeiro passo para o arrependimento, para o entendimento de se reparar uma situação, para o arrependimento de algo público, é a vergonha. Uma vez eu estava lendo um comentário de Gênesis, e ali no momento em que o homem pecou, quando ele teve consciência, e olha como é que Deus é bom, Quando ele teve consciência do pecado dele, a primeira coisa que a palavra de Deus diz, que eles se envergonharam. E o que eles fizeram logo após essa vergonha? Tentaram reparar o seu pecado.
Mas como eles fizeram isso? De forma pecaminosa. Eles tentaram cobrir o seu pecado. Mas aquela cobertura ela foi inapropriada. E aí o texto, ali você tem a primeira mensagem do Evangelho, né? E aí o texto diz que o Senhor, a primeira morte, né? Depois da queda no mundo criado, ele mata animais, ele derrama o sangue de um determinado animal, e pega as vestes daquele animal e faz roupas para os servos de Deus. E aí você tem a mensagem do Evangelho, do revestimento de Cristo, o Cordeiro que foi morto em nosso favor, e agora nós nos revestimos dele ali. E tudo isso começa depois da queda, por quê? Por causa da vergonha com relação ao pecado, do entendimento do homem que ele cometeu um pecado, que ele precisava reparar aquilo precisava ser reparado, mas não seria reparado da forma dele, nem pelo poder dele, nem pelo desejo dele, mas pela graça de Deus. E o primeiro passo para o arrependimento de algo público é a vergonha. Em um homem que ama o Senhor, é um instrumento que traz humilhação e uma tristeza que conduz ao arrependimento. Às vezes nós somos muito sistemáticos com relação ao arrependimento e justos demais. Às vezes queremos que uma pessoa, naquele momento em que pecou e que foi descoberta, ela rapidamente se arrependa. E muitas vezes isso acontece, principalmente com aqueles que foram criados debaixo de uma disciplina bíblica. A vara aí entra nessa sistemática. Os nossos filhos, eles são disciplinados desde a infância. Em situações como essa, é mais fácil eles se arrependerem quando forem envergonhados. Mas muitas vezes isso não acontece. E mesmo diante da vergonha pública, ou seja, do conhecimento daquilo, o coração ainda continua endurecido. E aí a vergonha pública entra porque ela traz consequências. E por vezes são essas consequências da vergonha que levam o homem ao arrependimento. Entendam, levam porque é o Espírito de Deus. O primeiro passo para o arrependimento, o instrumento de algo público é vergonha. E em um homem que ama o Senhor, vai ser um instrumento que traz humilhação e uma tristeza que conduz ao arrependimento. Como 2 Coríntios capítulo 7 vai dizer: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque mesmo que o homem perverso sinta vergonha do seu pecado, isso não vai levá-lo ao arrependimento, mas apenas a uma tristeza que conduz à morte. E aí, mais uma vez, eu tenho que falar sobre disciplina. Porque a disciplina bíblica vai ajudar, vai ser um instrumento importante. Para ensinar nos ensinar a nos arrepender, a reconhecer o nosso pecado e nos submeter ao tratamento de Deus. Por isso, na última exposição, nós encerramos dizendo que o estilo de vida do perverso, ele não é irreversível. Ele pode ser mudado, e ele é mudado basicamente pela confissão de pecados. E é isso que Provérbios capítulo 28, verso 13 e 14 vai nos dizer.
O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará a misericórdia. Feliz o homem inconstante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Eu gosto de lembrar aqui que esses textos, eles vão diferenciar, como nós temos aqui, diferenciando o justo do perverso. E a diferença aqui não é o justo que não peca e o perverso que peca. São dois homens que pecam. Mas uns estão debaixo desse temor. E quando pecam, confessam a sua iniquidade e deixam. E isso significa uma constância no temor do Senhor. Mas o que endurece o coração diante das dificuldades, diante da vergonha, diante da disciplina, e não confessa os seus pecados, endurece o seu coração, ele vai cair na desgraça e no terror, vamos dizer assim, no mal. E aí nós olhamos para a Escritura e vamos ver que a graça de Deus é abundante para transformar o pior dos pecadores como nós. E aí, antes de entrar no verso 6, eu gostaria que os irmãos lembrassem o que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 5, verso 20, na sua última parte. E o verso 21, que diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E é essa graça que está sendo oferecida aqui, apresentada aqui por meio desses dois caminhos, mais precisamente pelo caminho da justiça, que o apóstolo Paulo vai dizer que são aquelas boas obras que o Senhor preparou para que nós andássemos nela. E essa é a temática de Provérbios, o andar do crente, a caminhada cristã, que nós estamos vendo aqui. Verso 6 diz assim: a justiça guarda o que anda em integridade, mas a malícia subverte o pecador. Como nós já vimos, os versos 5 e 6 estão definindo os oradores dos versos 2 e 3 e os trabalhadores do verso 4. Nós estamos vendo aí duas realidades: a realidade do homem justo, que anda em justiça e integridade, e a realidade do homem perverso. Nós vamos perceber, como nós vimos aí nos primeiros versos, a personificação da retidão como um protetor e da perversidade como um destruidor, combinando os destinos dos dois, por meio das suas ações, nós vemos dos versos 1 ao verso 4. E essa ligação, ela é reforçada por essa palavra guardar, que é lá no verso 3, que vai ser mais uma vez repetida aqui no verso 6a. A justiça guarda o que anda em integridade. E aí você tem uma referência à retidão, a justiça que caracteriza o homem justo, que caracteriza o seu caminho. Além disso, o verso 6 vai intensificar o destino para uma dimensão eterna. Nós estamos falando aqui dos resultados desse mundo, mas a perspectiva aqui é também do mundo por vir. Porque da mesma forma que a palavra de Deus diz para nós, quando adentramos o reino do céu, que nós já temos a vida eterna, e essa vida eterna é manifestada por essas coisas, pela forma como nós vivemos, pela confissão de pecados, pela santidade, o inferno e a destruição e o juízo final também é manifestado nesses homens por meio das suas obras. E a ideia do verso é que a justiça guarda o caminho irrepreensível.
a justiça guarda o que anda em integridade, se referindo à conduta e destino daqueles que têm os passos voltados para o Senhor e para o bem-estar do seu reino. Por isso Paulo lá em 1 Coríntios 15, ele vai dizer que a nossa obra nesse mundo não é vão, melhor dizendo. Que tudo que nós fizermos aqui, nós seremos recompensados na vida eterna. Por isso ele diz, o vosso trabalho não é vão. Matthew Henry, ele, comentando esse verso, ele diz assim: os santos são protegidos da destruição por causa do caminho em que andam. Isso foi eu que coloquei. A justiça, continua ele, guarda o que é sincero no seu caminho, que tem intenções honestas em todos os seus atos, que adere conscientemente às regras sagradas e eternas da equidade, e que lida com a sinceridade com Deus e também com o homem. E é interessante porque muitas vezes nós somos tentados a andar fora desse caminho, pensando em trazer a nós benefícios. Na realidade, quando queremos alcançar alguma coisa e não estamos trilhando o caminho que o Senhor colocou, pegando um atalho, percebam que os atalhos, nesse caso, são sempre os atalhos do reino das trevas. É o reino das trevas que coloca atalhos na nossa frente. E ele continua: a sua integridade guardará das tentações de Satanás, que não prevalecerá sobre ele, e das ofensas dos homens maus, que não o atingirão para lhes fazer nenhum dano real. Eu me lembro da leitura que nós fizemos do Peregrino, né? E o Peregrino foi incitado por um dos seus supostos companheiros de viagem a cortar o caminho. E até aqueles cortaram o caminho, foram por um caminho mais curto, mas não conseguiram chegar e voltaram ao caminho original. E é isso sempre que acontece quando nós nos desviamos, pegamos um atalho, nós nunca voltamos no caminho da integridade, quando tomamos atalho. Aí precisamos nos arrepender do nosso pecado, retornar todo aquele caminho que fizemos e voltar da onde começou o nosso desvio. É assim que funciona na vida, não tem jeito. Não tem jeito. E aí ele cita o Salmo 25, 21, ele diz assim: preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. O salmista sabia que uma vida de integridade e santidade diante do Senhor iria guardá-lo nas mãos do Senhor. Mas percebam aqui que a ideia de caminho está presente nesse verso por meio de dois opostos: o caminho da integridade e o caminho do pecador. A tradução que nós temos aqui, se nós não pararmos para pensar um pouquinho e refletir, uma coisa que muitas vezes nós não fazemos, a gente lê passando correndo, né? Até às vezes a nossa leitura mais atenta nos furta de algumas coisas, mas a tradução aqui seria mais ou menos essa, uma tradução literal: a retidão guarda o caminho irrepreensível, mas a perversidade subverte. E aí o caminho estaria presente aqui por elipse, ou seja, por um apagamento. Ele não aparece, mas está implícito. Mas a perversidade subverte o pecador. A ideia seria: a retidão guarda o caminho irrepreensível, mas a perversidade subverte o caminho do pecador. Essa seria a ideia. E aí a palavra caminho estaria subentendida no segundo verso, dando a entender que o caminho do pecador seria distorcido
pervertido pela perversidade, pelo erro e pela culpa. A ideia aqui seria a ideia seguinte: por mais que o Provérbios esteja falando de dois caminhos, de duas estradas, a estrada da santidade e a estrada da impiedade, a ideia aqui é de um caminho. E esses dois homens vão andar nesse caminho. E o que acontece? O justo, ele anda reto nesse caminho. Ele não se desvia por causa da sua integridade. Mas o perverso, ele cria um outro caminho, porque ele anda cambaleando. Ele não anda reto. O seu andar é um andar falso, é um andar cambaleante, como um bêbado. E aí ele subverte esse caminho. É como se esse caminho fosse o caminho da vida. E como é que as pessoas vivem? Uns vão viver em integridade, retidão e justiça, outros vão viver cambaleando. E essa é a ideia aqui, de alguém que anda e por cambalear moralmente, seu caminho é distorcido. Abra Provérbios capítulo 5, verso 23. Olha o que a Escritura vai dizer. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido cambaleio. Essa morte aqui, eu não lembro, nós já falamos sobre esse verso, mas Provérbios capítulo 5, 23. Tanto ela pode ser uma morte física, mas todas as vezes que a Escritura fala em morte, o que está em destaque, por mais que a morte física esteja presente, é a morte espiritual. Nós vimos ali uma linguagem poética dizendo assim: o Senhor não nos deixará na cova. E a ideia ali é de ressurreição. Porque nós morremos e o nosso corpo, o resto dele, uma parte de nós, fica e é consumido pela terra. Ao pó, do pó veio, do pó vai retornar. Mas quando o salmista diz que a minha alma não, que o meu corpo não ficará na cova, a ideia é de ressurreição. Porque um dia nós vamos ressurgir. E essa é a promessa do Evangelho. Nós vamos ressurgir com um corpo glorificado. E por mais que o sentido aqui possa ser um sentido físico, um sentido temporal, ele ultrapassa, porque ele aponta para a nossa ressurreição. A ideia aqui é que ele morre. O salário do pecado é a morte. Quando Deus disse para Adão e Eva: no dia que você pecar, você vai morrer. Eles não morreram. Eles passaram algumas centenas de anos vivos. Que morte é essa que veio depois? E pela misericórdia de Deus, que eles duraram todo esse tempo. Era a separação eterna de Deus. E aí essas coisas apontam também para a ressurreição. Porque nós sabemos que há duas ressurreições. A ressurreição do justo, que ele vai ressuscitar com um corpo glorificado, e uma outra ressurreição onde todos irão ressuscitar. Não com corpos glorificados, eu não sei o que isso significa. E segundo a Escritura, eles irão sofrer, eles irão sentir no seu corpo as dores eternas do inferno. Já viu alguém morrendo de câncer? Câncer nos ossos, que é o mais dolorido. Eu conheci uma senhora e acompanhei, muito próxima de nós. Eu era um adolescente, um jovem, e ela tomava morfina, altas doses, e não tinha mais efeito. Não tinha mais efeito. Eram dores terríveis. Dores terríveis.
Eu não sei se alguém aqui já sentiu dor. As mulheres, com certeza. No parto, né? Dizem que o infarto do miocárdio é a dor mais forte que uma pessoa pode sentir. Até mais forte do que a dor de parto. E é momentânea, né? Minha esposa sempre, quando lembra dos partos que ela teve, ela às vezes comentando com as mães, né, de primeira viagem, quando você pensar assim, agora eu vou morrer, aí o neném nasce. É mais ou menos assim. Mas são dores infernais. Significa que esses homens, eles vão ressuscitar para a morte, porque estarão eternamente distantes de Deus. Por mais que criamos nisso, às vezes, quando nós paramos para refletir sobre isso, a nossa mente não consegue alcançar esse tipo de coisa. Mas nem precisamos alcançar. Nós não estaremos lá, com certeza. É isso que o pecado traz. E a ideia seria agir, né? Ou seja, agir por meio de um comportamento perverso, corrompido, distorcido, e assim ele iria arruinar algo relacionado aos bons valores e às regras da comunidade, do grupo em que ele vive. E aí nós percebemos que o caminho de um homem ímpio é distorcido pela perversidade do seu pecado. Mais uma vez, aquela estrada da vida, onde uns caminham de forma ereta, de forma retilínea, e outros vão cambaleando. Olha o que Provérbios capítulo 5, verso 22 vai dizer: quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão. E essa é a ideia de caminhar de um homem perverso. As iniquidades dele o prende. E aí, pelas cordas do seu pecado, ele será detido, porque isso será juízo sobre ele. E, consequentemente, ele morre pela falta de disciplina e pela sua muita loucura. Perdido, cambaleia. Eu me lembro da parábola do filho pródigo. Eu já preguei sobre essa parábola aqui, e às vezes sempre me sinto inclinado a repetir essa pregação. Eu creio que muitos aqui não ouviram ainda. Mas a linguagem ali, aquele jovem que sai de casa, se rebela, é aquele filho da aliança que diz assim: eu não quero mais ter comunhão com o meu pai, eu não quero saber mais dessas coisas, eu vou viver a minha vida, eu vou viver como o mundo vive. E vai. E aí, quando ele está lá na desgraça, porque muitos, eu acho que praticamente todos nós, só somos despertados quando estamos lá no fundo do poço. E aí o texto da Escritura diz assim: caindo em si. A ideia ali é de que ele estava louco, fora da realidade. E agora ele olha para a sua realidade e reflete. Ele para e fala: espera aí. Na casa do meu pai, eu tinha isso tudo. Eu tinha alegria, eu tinha festa, eu era um homem extremamente rico. E a riqueza ali não está relacionada a dinheiro, por ser uma parábola, mas às bênçãos advindas da aliança de Deus com o seu povo, que também redundavam em abundância, e suprimento para a vida. E aí ele olha a miséria que ele se encontra. Ele desperdiçou toda a sua herança, ele desperdiçou aquilo que ele tinha, aquilo que ele recebeu, como Esaú, que troca por um prato de lentilhas as promessas eternas. E muitos de nós, em perigos, em momentos de perseguição, estamos trocando isso para preservar a nossa vida. Aí a palavra de Deus vai dizer assim: nem só de pão viverá o homem.
Essa é a condição em que muitas vezes nós nos encontramos. Estamos cegos no nosso pecado. E aí chegamos num momento que pode ser o momento da nossa conversão, mas pode também ser um momento após a nossa conversão, quando, como Davi, estamos vivendo em pecado, estamos nos alimentando disso e ainda não percebemos que estamos caminhando para a destruição. E aí nós paramos e olhamos: o que é isso que eu estou fazendo? E aquilo que era prazeroso se torna amargo. Como aquela imagem do Apocalipse, eu gosto muito de citar, que não tem nada a ver com isso, mas que é semelhante, falando ali do juízo de Deus. É como o pecado. Você come, é prazeroso a boca, mas quando você engole, ele é amargo. E aí esse homem cai em si e se volta para Deus. Nós estávamos lendo aquele livro, A Graça Incansável, né? E vemos ali o pecado de Jacó, dos seus pais, de Esaú. E o autor coloca uma coisa interessante, porque a bênção era para Jacó. E Esaú poderia ter alcançado essa bênção. Não por meio de seu pai, como ele queria receber, porque aquilo lhe foi negado. Porque a promessa era para Jacó. E aí ele, como filho mais velho, ele deveria se humilhar e se submeter ao filho mais novo. E só assim ele acharia graça da parte de Deus. Mas não foi isso que ele fez. Ele rejeitou essa graça. Ele rejeitou. E essa ideia, nós precisamos nos humilhar, reconhecer quem nós somos, e como na história do peregrino, voltar todo o caminho que trilhamos para começar da onde paramos e continuarmos no caminho de justiça. Sabe qual é o fim deles? É a morte. É a morte eterna. Porque todos nós vamos morrer. Uns em decorrência do próprio pecado, porque o salário do pecado é a morte. Outros, o restante, ou todos, né, nós, em decorrência do próprio pecado, ou seja, da queda. E para onde nós estamos caminhando? Para a morte ou para a vida? A morte para nós é uma porta de entrada para a eternidade ou uma porta de entrada para o sofrimento eterno? Olha o que Provérbios capítulo 24, verso 11 vai nos dizer. E é tão interessante isso, porque o homem que está dominado pelo pecado, ou cego, dominado, ímpio, né? O pecado tem domínio sobre ele, ou o crente que está cego com relação ao seu pecado. Eles precisam se arrepender, eles precisam reconhecer isso. Né? Reconhecer que a vida não está naquilo que ele está fazendo, no caminho que ele está palmilhando, mas no caminho da justiça. E ele precisa se voltar para isso, para esse caminho. Ele precisa se humilhar, ele precisa reconhecer que ele é pecador e que ele está caminhando para o inferno. E se converter dos seus pecados. Olha o que Provérbios 24, 11 vai dizer. Livros que estão sendo levados para a morte e salvos que cambaleiam, indo para serem mortos. É interessante porque esse provérbio vai dizer, ele é tipo uma oração, né? Livra, Senhor, os que estão sendo levados.
e salva. E a gente sabe como isso se processa na vida de uma pessoa, por meio do Evangelho, por meio da pregação do Evangelho, por meio de ouvir a palavra de Deus, por meio da oração. Oração. É bom lembrar que os que assim agem de forma perversa apresentam um tipo de vida que se opõe ao caráter de Deus e atrai sobre si denúncia e julgamento. Eu gostaria de mostrar na Escritura alguns textos que mostram esse comportamento contrário a Deus. A evidência desse comportamento contrário a Deus. Salmo capítulo 5, versos 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam a iniquidade. O Senhor se opõe. E o que isso serve para o filho? Para o filho serve entender que se ele andar naquele caminho, ele vai entristecer o seu pai. E toda vez que eu falo isso, eu me lembro de um tempo na minha vida que eu estava distante do Evangelho. E por distante do Evangelho você anda em caminhos tortuosos. E muitas vezes alguns amigos me chamavam, como em Provérbios capítulo 1, fazemos todos uma só bolsa, andarmos como eles andam, ir aonde eles iam, fazer o que eles faziam, porque eu fazia também. E aí, às vezes eu percebia que a coisa era ruim demais, até para mim. E eu lembrava do meu pai. Lembrava das palavras dele. E eu pensava assim, se meu pai souber que eu estou andando desse jeito, fazendo essas coisas, ele vai se entristecer. E a última coisa que eu queria ver, como eu já tinha visto, era o meu pai com um semblante descaído por minha causa. E aquilo mexia comigo. E aí eu dava um passo atrás. É isso que essas instruções servem na vida do crente. Esse temor vai tocá-lo nesses momentos. Nesses momentos de tentação em que ele se sinta tentado a viver ou praticar aquilo que o ímpio faz, porque é mais fácil, porque o mundo está assim, porque todos fazem. Mas essas coisas aborrecem a Deus. Deus odeia essas coisas. Abre o Salmo 45, verso 7 e 8. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia, de palácio marfim, ressoam de cordas que te alegram. Amas a justiça, odeias a iniquidade. Deus odeia a iniquidade. E quando o homem ele tem um caráter que se opõe a Deus, quando ele anda num caminho que atrai sobre si a ira de Deus, ele está atraindo sobre si, por causa da sua condição, por causa daquilo que ele faz, o juízo de Deus. E aí a gente vê isso em Ezequiel capítulo 3, verso 19, que diz assim: mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade, seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu salvaste
a tua alma. Ele vai morrer na iniquidade. Isso significa que a ira de Deus permanece sobre ele. Olha o que Miqueias capítulo 6, verso 10 e 11 vai nos dizer. E por mais, queridos, que nós sejamos tocados pelo nosso senso de justiça a trilhar um atalho, sermos tentados pelo diabo a encurtarmos esse caminho, lembre-se, esse atalho nunca vai levar ao caminho de volta. E ele diz assim: ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade, e o detestável é faminguado? Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosas? O juízo de Deus está sobre aqueles que se opõem ao seu caráter, atraindo sobre si a ira de Deus. E ao utilizar essa metáfora do caminho, significa dizer que a retidão e a perversidade embutiram nesses dois homens, no justo e no perverso, o seu destino adequado a cada um. Ou seja, esse caminho é um caminho que vai levá-los ao seu destino final. Provérbios capítulo 11, verso 3, 5 e 6 diz assim. Nessa perspectiva ele diz: a integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade o destrói. E aí no verso 5, a justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. E verso 6, a justiça dos retos os livrará, mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados. É o que nós temos aqui em Provérbios capítulo 13. Bruce Waltke, quando comenta esse texto, ele diz que a veracidade confiável daqueles que amam a Deus e a humanidade, o próximo, os guarda, mas as mentiras em que não se pode confiar subvertem e arruinam os pecadores. Ele está falando não só daqueles que são alvo desse mal, mas esses que praticam. E aí, se nós acharmos que essa mensagem ou essa palavra está uma palavra muito subjetiva, muito assim, alta demais, alta no sentido de nós não trazermos para a realidade, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade de aplicar o texto bíblico, e falamos de forma genérica, esperando que o público, o Espírito Santo, fale ao coração do crente, e cada um possa se encaixar nessa realidade, olhando, dando uma visão daquilo que é correto. Mas eu poderia mostrar isso da seguinte forma: olha o nosso mundo, pessoas seguindo uma ideologia mundana sobre todas as coisas que definem o homem, é o homem cambaleando no seu caminho, sobre religião. Hoje a moda, e até é uma boa moda, né? E uma moda em si é ruim, ruim é a maneira como nós a usamos, tirando, lógico, os exageros. Mas uma moda é a fé reformada. Hoje se fala em fé reformada. E quantos bichos e monstros nós temos nos deparado por causa dessa suposta fé reformada. Eu estava conversando com um pastor presbiteriano, Paulo Brasil, e ele disse para mim assim: as nossas igrejas atraem muitos loucos. E é uma grande verdade. É uma grande verdade. Um homem consegue perverter aquilo que existe de melhor na teologia, a palavra de Deus. Às vezes é um comportamento distinto, mas não é mudança de paradigma, não. O paradigma é um paradigma esotérico, é um paradigma gnóstico, metafísico demais. Não tem nada a ver com o Evangelho.
Nada a ver com o Evangelho. Mas esse campo da ideologia, a religião, a sexualidade. Quanto de nós estamos comprando o que essa sexualidade moderna está mostrando? Eu acho interessante, eu gosto desses filmes de super-heróis, mas eu vejo alguns, os mais modernos, me dá uma dorzinha não, dorzona no estômago. Porque eles estão substituindo os homens como heróis e colocando as mulheres. E por mais que uma mulher ela possa ter um espírito de heroísmo, é tão diferente dos homens. Os homens são guerreiros. As mulheres não. Não são. Por mais que elas estejam muitas vezes nessa função. Mas elas não são. Elas não são guerreiras. Você já viu uma luta de MMA com mulheres? Cara, é a coisa mais deprimente que existe. As mulheres estão sendo ensinadas pela televisão, pela mídia, pelos filmes, pela ideologia de que elas são homens. De que elas devem agir como homens. E os homens como mulheres. Que lindo, né? Isso traz a ira de Deus. Deus abomina essas coisas. Nessa mesma temática, a família. Hoje você vê nas escolas. Olha, você tem que... A nova família, a nova configuração familiar. Uma configuração do inferno. E comportamentos em geral, a própria cosmovisão cristã. Essa cosmovisão cristã é completamente diferente das coisas básicas desse mundo, como senso de justiça e direito, prioridades de vida, trabalho e até mesmo as diversões, como essas coisas foram distorcidas, estão sendo distorcidas, e qual é o caminho que você está trilhando. E perceba que por causa desses comportamentos desvirtuados e pensamentos, esses homens estão arruinados, estão trazendo juízo sobre si, estão sendo destinados à ruína, não só no mundo eterno, mas aqui também. E usando o mesmo verbo guardar, que é usado aqui, a justiça guarda ao que anda em integridade, que dá a ideia de conservar. O Provérbios 22:12 diz assim, apontando para o Senhor como agente supremo, que protege e frustra no campo da ética, das normas e valores. Esse comportamento, ele diz assim, os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. O escritor sagrado aqui, ele não coloca, melhor dizendo, causas imediatas, ou seja, do seu procedimento em oposição às causas finais. Essas coisas estão relacionadas, elas estão ligadas. E na visão de Deus, o Senhor está operando por meio da ordem ética que tem origem em seu próprio ser. É o juízo nesse mundo. Quando ele diz lá em Provérbios capítulo 2, 8 e 11, que ele diz que ele guarda o caminho, guarda as veredas e conserva o caminho dos seus santos. Por isso ele diz que todo trabalho que nós fizermos não é vão no Senhor. E aí ele diz assim no verso 11, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. É o Senhor operando por meio dessa ordem da ética. Ou seja, por meio do bom proceder, do caminho da justiça,
Deus prepara o homem para o reino eterno, bem como por meio da injustiça, o homem está sendo entesourado para a ruína. É essa a ideia aqui. Deus está... É por isso que Paulo fala que nós, como novas criaturas, fomos colocados num caminho de obras e que essas obras foram preparadas para nós. Nós precisamos andar por elas para chegarmos no reino eterno. Não podemos pegar atalho, não temos salvação por meio dessas obras, mas essas obras são a consequência da nossa salvação. E não há outro caminho para chegar ao céu que não esse, o caminho que Deus estabeleceu, que Ele chama de Cristo, Ele mesmo é o caminho. E aqui nós temos essas virtudes que nós devemos andar. É para nós olharmos essas coisas e temermos, desviarmos o nosso caminho da impiedade. E quando por um acaso fomos tentados a andar num atalho, reconhecer o nosso pecado e voltar, debaixo do cuidado e da poderosa mão de Deus, como aconteceu com aquele jovem, no capítulo 3 de Provérbios, verso 11 e 12. E aí nós vamos perceber que Deus está guardando tanto uns para a vida eterna, quanto outros para o juízo eterno. E quando nós estamos andando nos caminhos do Senhor, Deus está nos guardando do seu juízo, nesse mundo e no mundo por vir, por meio desse caminho de justiça. E da mesma forma o ímpio está amontoando por meio do seu caminho mau juízo para o dia da ira. Abra Jó capítulo 36, verso 13. E aí muitas vezes você vai entender por que eu passo por isso e o ímpio não passa. Questionamento de Asaf. Eu não sei se você foi aquela adolescente, aquela criança que ficava reclamando assim pro seu pai: poxa pai, o senhor não me deixa fazer isso, o pai do meu colega deixa ele fazer assim, assim, assado. E aí você responde como pai, que eu já ouvi essa frase muitas vezes, né? O seu pai sou eu, não é ele. Olha o que diz aqui: os ímpios de coração amontoam para si a ira, e agrilhoados por Deus não clamam por socorro. Nessa visão de pai, perceba, entenda, seu pai é um juiz. Você é filho daquele juiz, e aquele juiz condena o filho de uma outra pessoa por uma prática abominável que representava o seu modo de vida, e ele vai e o encarcera. E aí ele tem um filho que não vive daquela forma, que não tem esse comportamento, mas que se sentiu atraído e comete aquele pecado. E aí está diante do juiz. O seu pai, que condenou há momentos atrás um homem pelo mesmo delito. Qual é a atitude desse juiz? Vendo seu filho amado ali diante dele, e ele tendo que executar a sentença. É lógico que essa sentença foi aplicada a Cristo, Cordeiro, que tomou o nosso lugar. Mas todas as vezes que pecamos dessa forma, é como se essas coisas tivessem acontecido. Toda vez que pecamos
diante de Deus é o nosso pecado, diante daquele que é o nosso Pai, que abomina e detesta os homens que vivem dessa forma, e aquele seu Filho amado agora está ali, naquela mesma condição. Abra Romanos capítulo 2, versos de 5 e 6. A palavra de Deus diz assim: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juízo de Deus. Mais uma vez a Escritura vai mostrar que a maneira como os homens vivem, por isso que muitos são deixados do seu pecado, por isso que muitos não caem em si, e como o juízo de Deus, continuam vivendo na prática do pecado. Calvino, quando interpreta o capítulo 1 de Romanos, ele diz ali que o juízo de Deus está sobre o homem porque ele permanece no pecado. O próprio pecado é juízo de Deus sobre o homem por causa do pecado. E aí ele se afunda mais no pecado. Ele não reconhece, ele não enxerga. E a ira de Deus permanece sobre ele. Ele só vai se afundando mais e mais. E aqui é o que nós estamos vendo. Mas segundo a dureza do teu coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juiz de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade em Cristo. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. E aí eu gostaria de terminar com o dizer de Matthew Henry, que ele diz assim: a ruína é assegurada para os pecadores, em relação aos que são ímpios. Até mesmo a sua iniquidade será destruída. No final, eles ficam à mercê dela, enquanto isso não acontece. Eles são corrigidos? Destruídos? É a sua própria iniquidade que os corrige, que os destrói. E eles a suportarão, e eu incluo aqui, até a morte. É interessante, eu já falei isso várias vezes aqui, que o livro de Provérbios, ele é o livro que está mostrando dois caminhos. E mostrando esse caminho para você, como para aquele jovem. Para ele não se sentir tentado pelas facilidades e pelos prazeres pecaminosos que essa vida pode nos oferecer. E que sempre que ele tiver que escolher um caminho, ele vai ter que escolher esse caminho de justiça, por mais que seja o caminho mais difícil. É o caminho para a eternidade. E ninguém chega lá se não for por esse caminho. E ele começa na cruz de Cristo. Ele se inicia ali na cruz de Cristo, mostrando que ele morreu por causa dos nossos pecados, para que você também possa morrer e ressuscitar com ele em glória. Vamos orar. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, que a Tua palavra fique guardada em nosso coração. E nós sabemos como somos lerdos e tardos de coração para ouvir, Senhor Deus, a Tua voz. Por isso queremos pedir ao Senhor a Tua misericórdia em nossas vidas. O Teu, Senhor Deus, o Teu cuidado, Pai, preservando o nosso caminho e não permitindo, Senhor Deus, que possamos ser seduzidos, ó Pai, pelas facilidades desse mundo e assim estarmos entesourando para a destruição. Fica com o Teu povo, Pai, o que nós pedimos. Restaura as nossas vidas, ó Pai, converte o nosso coração, Senhor, totalmente. Nos faz andar, ó Pai, nesses caminhos de justiça. É o que nós pedimos, em nome de Jesus.
Amém.